Bom dia, pessoal. Espero que estejam todos bem. Inicialmente, deixa eu testar isso aqui para ver se está funcionando, tudo ok. Inicialmente, eu gostaria de agradecer à instituição pelo convite, ao professor Renato pelo convite, e desde já fico disponível, caso minha contribuição aqui seja julgada por vocês como relevante, já fico disponível para uma próxima oportunidade. Bom, o tema de hoje, exercício físico como recurso terapêutico nas doenças crônicas. Bom, importante primeiro a gente entender esse contexto, né, do que se trata, o que a gente chama de doença crônica. Conceitualmente, são doenças não transmissíveis, que tendem a ser de longa duração, ou seja, aquelas doenças que têm início de progressão lenta, na maioria das vezes assintomáticas, né? E que vão se agravando com o passar do tempo. E tem origem de cunho genético, fisiológico, ambiental, comportamental. Então, quando eu trago aqui o tema de exercício e doenças crônicas, eu estou falando de um universo gigantesco, né? Poderíamos falar aqui de hipertensão arterial e várias outras doenças cardiovasculares, câncer, doença pulmonar obstrutiva crônica, diabetes e outras mais, né? Então, eu elegi, né, para a minha conversa não ficar muito vaga, né, a minha fala não ficar muito vaga, eu elegi o diabetes para a gente conversar hoje, essencialmente o diabetes do tipo 2, devido à sua alta prevalência no Brasil e no mundo e sua relação com uma das doenças que mais mata em nosso país, que é a doença arterial coronariana. Então, eu vou dar minha atenção hoje aí ao diabetes. Bom, eu me formei em Educação Física em 2012 e, apesar de ter seguido o universo acadêmico, fazer mestrado, doutorado e ser professor universitário, eu não abandonei a sala de musculação. Sou personal trainer atuante, né? E uma das questões que me persegue desde 2012 é a seguinte: como a minha prescrição, como o meu programa de treinamento pode influenciar diretamente nos marcadores da doença do meu beneficiário ou aluno, se você preferir, ou no tratamento do meu aluno. Parece um pouco distante a gente associar o exercício físico a isso aqui, né? Tratamento medicamentoso, a farmacologia. Alguém aqui, vamos lá, deixa eu só para eu ter uma noção aqui. Quem aqui acredita que o profissional de educação física precisa ter uma boa noção de farmacologia? Levanta a mão aí. Maravilha. Para aqueles que não levantaram a mão, até o final da minha fala, eu pretendo convencê-los que é importante a gente ter uma boa noção disso sim. Então, essa pergunta, essa questão, ela sempre norteou a minha atuação profissional. Então, se eu vou atender um cliente por questão de responsabilidade, eu preciso entender como a minha intervenção vai impactar nos marcadores da doença, no tratamento medicamentoso e vice-versa. Como o tratamento medicamentoso pode influenciar os desfechos da minha intervenção. Então, é nesse sentido que eu pretendo contribuir com vocês aqui hoje. Então, se nós vamos falar de diabetes tipo 2, o efeito do exercício físico nos marcadores da doença e no tratamento medicamentoso, a gente tem que falar da primeira linha de intervenção, que é a metformina, tá? Então, na minha fala hoje, eu pretendo discutir com vocês um pouquinho sobre como a metformina pode influenciar os desfechos do exercício físico e também o oposto. Como o exercício físico pode influenciar a terapia mediada aí pela metformina. E aí, inicialmente, eu vou associar essas duas variáveis ao universo de não diabéticos. Pode parecer estranho a gente falar de tratamento medicamentoso para não diabético, mas daqui a pouco eu explico isso. E depois nós vamos ver aí como o exercício físico pode se associar a essas variáveis no diabetes do tipo 2. Lembrando que o que eu estou trazendo hoje é só uma pecinha de um quebra-cabeça gigantesco. E eu só quero plantar a semente aqui hoje para que vocês possam, aí, caso tenham interesse, enveredar, assim como eu, nessa linha de estudo. Bom, então primeiro vamos entender aí o que é essa tal de metformina, né? O que ela faz? Bom, ela é um hipoglicemiante oral e tem vários mecanismos de ação,
descritos na literatura, nem todos são conhecidos, plenamente conhecidos ainda, mas de uma forma geral a gente já tem muito bem estabelecido que a metformina ela reduz a produção hepática de glicose, que vocês estudaram lá na disciplina de fisiologia humana, fisiologia do exercício, como gliconeogênese, né? Então, reduz a produção hepática de glicose, potencializa a secreção da insulina, que é o nosso principal hormônio hipoglicemiante, potencializa a ação de um hormônio chamado GLP-1, e esse GLP-1 é um hormônio que potencializa a secreção de insulina e também potencializa a captação de glicose. Então, de uma forma geral, a gente pode resumir aqui dizendo que a metformina, além de diminuir a produção de glicose, ela aumenta a captação celular dessa glicose, desse macronutriente. Só para vocês terem uma noção, né, da ação desse fármaco, nesse estudo aqui, um estudo recente, acabou de sair, os pesquisadores investigaram aí como o tempo entre o uso da metformina e a refeição pode favorecer aí um evento hipoglicemiante. Então, de uma forma geral, eles observaram aqui nessas duas barrinhas laranja e vermelho aqui, que quando os pacientes usavam a metformina 30 e 60 minutos antes de uma infusão de glicose, eles tinham uma resposta hipoglicemiante muito interessante e clinicamente importante. Então, é só um dos vários estudos mostrando que, de fato, a metformina ela cumpre de forma efetiva o que se propõe, né, que é reduzir a glicemia desses pacientes. E aí, nesse mesmo estudo, eles mostram aqui que essa metformina ofertada aí 30 a 60 minutos antes da infusão de glicose aumenta de forma acentuada os níveis de insulina e os níveis de GLP-1. Então, de fato, esse negócio é bom, né? Esse negócio funciona. E aí, do ponto de vista crônico, e aqui eu gostaria de pedir uma atenção especial de vocês, do ponto de vista crônico, a metformina, vários estudos vêm demonstrando que esses pacientes tratados com metformina apresentam melhora da função mitocondrial, né? Então melhorando assim o seu potencial aeróbio muscular, melhora a função vascular, melhorando função endotelial, potencial de vasodilatação, reduz o risco de câncer e o aumento exponencial aí, né? O aumento da expectativa de vida saudável. E aí eu queria perguntar para vocês conhecem alguma intervenção não medicamentosa que tem esses mesmos efeitos aqui? Exercício, né? Tem os mesmos efeitos. Então, a partir disso, e aí eu quero deixar isso aqui, eu gostaria muito que essa informação que eu vou trazer agora ficasse enraizada aí na cabeça de vocês. Então, olha só, devido a esse efeito da metformina aí como potencial terapia para aumentar a expectativa de vida saudável das pessoas, prestem atenção no que tem sido proposto pela comunidade científica e sendo adotado também na prática clínica. Olha só, qual é o raciocínio? O que é a expectativa de vida saudável? Então, é você aumentar aí o tempo de vida sem a necessidade de tratamento medicamentoso para tratar qualquer doença crônica e específica. Então, a partir do momento que essa doença se instala, a expectativa de vida saudável, ela deixa de existir. E aí surge uma linha. Bom, já que a metformina ela tem esse efeito, todos esses efeitos cardiovasculares, metabólicos, pensando em redução de risco de câncer, será que se eu pegar pessoas saudáveis, sem diagnóstico de diabetes tipo 2 e começar a tratá-los com metformina, será que eu consigo prolongar essa expectativa de vida saudável? Será que eu consigo retardar o início da doença? Então, discursos bonitos como esse aqui estão sendo frequentes na literatura. Ó. De acordo com uma definição aceita de expectativa de vida saudável, um tratamento para prolongar a expectativa de vida deve iniciar antes da doença crônica começar. Opa, então vamos pegar aí os saudáveis e vamos começar a dar metformina para eles. Porque o estilo de vida saudável termina uma vez que a doença crônica se instala. Por isso que eu pedi a atenção especial de vocês, porque isso está emergindo na comunidade científica e na minha prática como personal trainer, eu já vejo pessoas chegando com o uso de estatina, com o uso de metformina para prevenir doenças, né?
E aí surgiu então a minha pergunta, né? A minha indagação. Poxa, mas vem cá, será que essas pessoas não diabéticas, sendo tratadas com metformina, será que essas pessoas podem ter um efeito potencializado do exercício? Será que não seria interessante isso? Eu dou metformina? Não, eu não. O médico prescreve a metformina, eu prescrevo o treinamento e eu consigo potencializar os desfechos? Vamos ver se isso acontece. Bom, nesse primeiro estudo aqui, os pesquisadores pegaram ali um grupo de pessoas com resistência à insulina, mas não diabéticos, e submeteram a 14 dias de tratamento. Um grupo placebo, ao final dos 14 dias fazia uma série de exercício, uma sessão. Eu não estou falando de ficar 14 dias treinando, estou falando de fazer uma única sessão, tá? Então, um grupo placebo, 14 dias de intervenção mais exercício, o segundo grupo apenas metformina e o terceiro grupo metformina mais uma única sessão de exercício ao final da intervenção. O que eles observaram? No grupo metformina não houve nenhuma melhora dos marcadores de sensibilidade à ação da insulina. Enquanto lá no grupo placebo, que não usou metformina, o grupo que fez exercício teve um aumento dessa sensibilidade. Então isso já acendeu um alerta na comunidade científica. Será que o uso da metformina em pessoas não diabéticas tem um efeito oposto? Ao invés de melhorar a saúde dessas pessoas, quando eu associo ao exercício, será que a metformina ela não inibe os efeitos que nós estamos esperando com o treinamento? E aí a gente observa isso para diversas variáveis, efeito de supressão de ácido graxo, né, a partir da secreção de insulina. Esse aqui é um dado muito interessante, que mostra que somente o grupo do exercício aumentou a atividade de uma enzima chamada AMPK. Eu não vou prolongar aqui na bioquímica, mas basicamente essa enzima ela é a responsável pela captação de glicose no seu músculo, independente de insulina. Durante o exercício, nós sabemos que não precisamos de insulina para captar a glicose. E essa enzima tem um papel-chave nisso. Observe que quando essas pessoas usaram metformina, nada aconteceu, mesmo fazendo exercício. Agora, quando foram tratados com placebo, a gente aumenta de forma substancial a ação dessa enzima. Professor, mas é só um estudo publicado lá em 2009, estudo antigo que você mostrou? Então, vamos lá, um estudo mais recente. 12 semanas de intervenção, um grupo exercício mais metformina, o outro grupo exercício e placebo. O que eles observaram? Vamos lá, aumentar a aptidão cardiorrespiratória das crianças, dos adolescentes, dos adultos, dos idosos, é importante? Aumento da aptidão cardiorrespiratória hoje é um dos principais indicadores de saúde e de mortalidade que a gente tem no mundo, né, na área da saúde. Então, aumentar o VO2 máximo das pessoas é importante. O que eles observaram? Grupo placebo, antes e depois do treinamento, aumentou o VO2 máximo. Legal, o exercício fez o que se propõe. Agora, quando essas pessoas usaram metformina, 0 de mudança no VO2 máximo. Quando a gente analisa os marcadores de sensibilidade à insulina, mais uma vez melhorou no grupo que fez exercício físico e placebo e nada aconteceu no grupo metformina. Quando a gente analisa um outro marcador de sensibilidade à insulina, a mesma coisa. Então, do ponto de vista glicêmico, a gente não tem observado em indivíduos saudáveis, como se propõe, né, conforme eu falei no início, muitos benefícios relacionados à associação dessas duas variáveis, nem do ponto de vista glicêmico e nem do ponto de vista de aptidão cardiorrespiratória. E aí, nesse estudo aqui, um trabalho muito elegante, eu trouxe apenas uma variável que eles analisaram, mas eles analisaram uma série de variáveis, mostrando que a função mitocondrial, representada aqui nesse gráfico, a função mitocondrial melhorou no grupo placebo antes e depois, as mitocôndrias ficaram melhores depois da intervenção, só que quando eles usaram metformina, nada aconteceu. Observem aqui que as linhas estão sobrepostas. E aí, para finalizar a fala relacionada a adultos não diabéticos usando metformina como estratégia de prevenção, quando eu associo treinamento de força, quem gosta de musculação aí levanta a mão. Beleza, será que quando o nosso cliente chegar lá, eu estou com uma resistência à insulina, meu médico mandou eu usar metformina e fazer musculação aqui, porque a musculação vai ajudar, né, no tratamento. Será que a musculação vai ajudar
ou a metformina vai atrapalhar? Vamos dar uma olhada aqui. Eles mostraram aqui que depois da intervenção, 14 semanas de treinamento resistido, então uma intervenção curta, mas já foi suficiente para a gente observar a redução da gordura corporal, diminuição do percentual de gordura. Aconteceu no grupo metformina e no controle, ou seja, a metformina não atrapalhou, até a gente tem estudo aí mostrando que a metformina pode contribuir para o emagrecimento. Agora dá uma olhada, a gente faz musculação para quê, pessoal? Aumentar a força, não é? Induzir hipertrofia muscular. Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Grupo placebo sem metformina, aumentou o percentual de massa magra e aumentou a área de secção transversa na perna, avaliado por DEXA. O grupo metformina, 0 de alteração. Então não me parece muito inteligente que indivíduos jovens ou até mesmo idosos, como se mostra em alguns desses estudos, que não sejam diagnosticados com diabetes tipo 2, comecem a usar a metformina como estratégia de avançar aí na expectativa de vida saudável, uma vez que o exercício físico já faz isso. Mas me parece muito mais conveniente para boa parte da sociedade ir lá e tomar um comprimidinho do que sair de casa e ir para a academia para se mexer, né? Então, essa informação nós precisamos disseminar para essas pessoas que estão pensando em usar a metformina aí como estratégia preventiva. E aí, um ponto a nosso favor, esse estudo é um clássico, publicado em 2002, mostrando para a gente o seguinte, tá, o que é melhor? Se eu tenho um indivíduo com pré-diabetes, o que é melhor? Esse indivíduo fazer exercício ou usar metformina? Então, esse estudo, um estudo de acompanhamento de 4 anos, avaliou o quanto esses indivíduos progrediam de uma resistência para um diabetes em 3 situações. Situação placebo, não dá nada para a pessoa, vamos acompanhar, vamos ver o que acontece. Situação número 2, metformina. Situação número 3, mudança no estilo de vida. Claramente, esse dado mostra para a gente que a incidência foi muito menor quando a gente usou mudança no estilo de vida como intervenção. Mas, mais uma vez, a informação é importante, só que as pessoas acham mais fácil, né, usar um hipoglicemiante, tomar um remedinho, do que sair de casa para fazer exercício. Bom, encerro aqui a parte de não diabéticos. Agora vamos ver o que acontece quando a gente associa treinamento físico e metformina em diabéticos do tipo 2. Bom, nesse primeiro estudo aqui, a gente tem um dado interessante. Aqui também foi um estudo de curto prazo e ele tem 4 situações aqui. Situação placebo, não dá nada para o paciente, placebo mais exercício, metformina isolada, metformina mais exercício. Nesse estudo aqui foi observado que um dos índices de resistência à insulina, ele foi de fato aprimorado quando eu combinava metformina com o exercício. Então, no diabético do tipo 2 parece que esse casamento aí vai funcionar. Será? Vamos dar uma olhadinha aqui. Segundo estudo, a favor da combinação da metformina com o exercício. Mesma situação, grupo controle, aí branquinho, aqueles que não eram tratados com metformina, pretos tratados com metformina, aí grupo controle não fazia nada, segundo grupo fazia só exercício aeróbio, terceiro grupo fazia só exercício resistido e o último grupo combinava aeróbio e resistido. E eles mostraram que em relação ao grupo que fazia exercício aeróbio, de fato a metformina diminuiu os níveis de hemoglobina glicada, que é um dos principais marcadores, né, de controle glicêmico que nós temos. Só que observem, quando eu faço aeróbio, essa é a resposta. Quando eu faço treinamento resistido, essa é a resposta. Quando eu combino musculação com treinamento aeróbio, essa é a resposta. Então, esses dados mostram claramente que para o diabético não tem essa conversa de aeróbio ou musculação. Os dois, né? A combinação dos dois vai ser a melhor intervenção. Bom, então parece que é legal, né? Juntar metformina, a metformina parece que ela potencializa o efeito do exercício, né? Será? Dá uma olhadinha nesse estudo, é um estudo antigo, né, de 2013, mas um estudo muito bacana, que eles combinaram treinamento de força com metformina, exercício aeróbico com metformina e metformina sem exercício. E aí o que eles observaram aqui? Eles observaram que todos os marcadores, aptidão cardiorrespiratória, a glicemia de jejum, resistência à insulina, tudo foi aprimorado quando eu juntei treinamento resistido com treinamento aeróbio,
mas essas respostas elas foram muito brandas quando eu usei a metformina de forma isolada, mostrando para essas pessoas aí a metformina, né? Interessante, associar a metformina com o treinamento. Mas isso não é consensual. Estudo recente, acabou de sair, e aqui eu vou mostrar só uma coisinha aqui para vocês. Essas barrinhas verdes aqui, ó, estão indicando a hemoglobina glicada após uma intervenção, relacionada só com atividade física sem metformina, tá? Atividade física sem metformina na verde e atividade física com metformina na laranjada. Observem que para todos os marcadores, ou os principais marcadores, a gente só observa a melhora na hemoglobina glicada quando a atividade física é feita de forma isolada, sem o uso de metformina. E para finalizar esse estudo aqui, onde eles avaliaram o impacto neuromuscular, né, do uso de metformina combinado com exercício, especialmente treinamento de força. É um estudo que foi feito com modelo animal, vocês vão entender por quê, é um estudo que não é possível se fazer com humanos, né, obviamente por questões éticas, enfim. Mas o que eles fizeram? Eles pegaram lá um grupo de ratinhos, submeteram a 8 semanas de intervenção, e aí você tinha ali um grupo que não fazia exercício, um grupo com diabetes tipo 2 induzida geneticamente, diabetes do tipo 2 mais exercício, diabetes tipo 2 mais metformina, diabetes tipo 2 com exercício e metformina. O que a gente observou nesse estudo? Vamos lá, para o pessoal que falou da musculação aí, que gosta de musculação, nosso objetivo então com treinamento de força é induzir anabolismo e diminuir catabolismo, certo? Isso vai ser bom do ponto de vista estético, vai ser bom do ponto de vista funcional, vai ser bom do ponto de vista de prevenção de doença. Olha o que aconteceu aqui. Só o fato de ter diabetes, marcadores puxa, fugiu agora o termo correto, mas enfim, de degradação muscular, pronto. Marcadores de degradação muscular 1, ou seja, se o indivíduo tem diabetes do tipo 2, a predominância aqui desses marcadores de proteólise, né, de degradação muscular, ele aumenta significativamente. E no grupo que fez exercício físico, isso diminuiu, mas não diminuiu no grupo metformina, né, ou seja, a metformina isoladamente ela não tratou essa situação, e mais que isso, o grupo metformina teve aumento acentuado dos níveis dessa proteína aqui, chamada GDF-15, que é uma proteína que além de induzir catabolismo, ela atrapalha o anabolismo muscular. E aí quando a gente analisa a área secção transversa lá da patinha, lá da coxa do bichinho, a gente observa que realmente os ratinhos diabéticos tinham uma área de secção transversa diminuída. Quando eles faziam exercício, essa área de secção transversa aumentada, mas essa resposta foi abolida quando eles faziam tratamento com metformina ou exercício físico associado à metformina. Então parece que de fato a metformina ela pode em alguns indivíduos, isso é importante dizer, em alguns indivíduos ela pode aumentar, potencializar o efeito das nossas intervenções, mas para outras pessoas parece que a metformina ela pode atrapalhar os efeitos crônicos do exercício. Mas o que de fato eu gostaria que vocês levassem para casa do que a gente discutiu aqui hoje? Primeiro, que a metformina pode atenuar alguns dos efeitos do exercício. Então, atenuar é diferente de abolir, né, de não proporcionar, enfim, atenuou. A resposta ao treinamento pode ser mais branda quando são tratados com metformina, tanto em pessoas com e sem diabetes do tipo 2. Segundo, resultados são controversos, parece que existe uma variação interindivíduos muito grande, como eu falei, alguns indivíduos respondem bem ao exercício associado à metformina e outros indivíduos não, eles apresentam piora inclusive do quadro glicêmico. Terceiro, o que nós temos que fazer como profissionais de educação física, então, se existe essa variação interindivíduos? O básico, avaliar, comparar e ajustar. Agora, o que avaliar? Não estou falando só de força, não estou falando só de aptidão cardiorrespiratória nem de composição corporal. Nós precisamos criar a cultura de avaliar marcadores das doenças.
Então vai avaliar aqui sensibilidade à insulina do teu cliente, vai avaliar a glicemia do teu cliente e com esse acompanhamento você ajusta e individualiza de forma adequada o programa de treinamento. Gostaria de agradecer a todos aí pela atenção, especialmente agradecer a minha família pelo apoio, né? Sem esse apoio eu não conseguiria estar aqui hoje conversando com vocês. Agradecer aqui a minha esposa, Rayane. Pense em um ser tranquilo, calmo, que nunca briga. Estou falando do cachorrinho, tá? Porque a esposa é brava pra caramba. E aqui, outra parte aqui da família, meu filho, minha mãe, meu sobrinho, minha namorada, que a namorada, essa aqui é a esposa. Elas aceitam aí, tá tudo certo. É isso, pessoal. Espero ter contribuído com vocês. Fico à disposição.